provável que você, em algum momento, tenha pedido uma comida em casa, um delivery desse, um iFood da vida. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso é comum hoje em dia. Ou, por alguma razão, você gosta de fazer comida em casa, tem o prazer de cozinhar. É um prazer que eu tenho, além de tudo, gosto de convidar meus amigos para receber os elogios da comida que eu faço. Ou talvez você goste de sair, dar um pulinho num restaurante, de repente conhecer um restaurante novo, sair com as pessoas que você gosta, com seus familiares, sei lá, comer um churrasco, comer uma pizza, ou seja o que for. Acontece comigo, acontece com você, eu tenho absoluta certeza disso. Tá, Flávio, mas o que tem a ver essa história de pedir comida, fazer comida ou ir ao restaurante com o programa de formação terapêutica de base e formação terapêutica avançada? Bom, você sabe que eu sempre gosto de fazer essas analogias, contar essas histórias, porque isso acaba ficando didático, não é verdade? A resposta para essa pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra, é processo. Processo. Lembra que se você assistiu todos os vídeos que eu fiz anteriormente, discutindo especificamente sobre esse tema, você não assistiu? Ah, não tem problema. Eu deixei uma playlist pronta aqui, assiste os anteriores, eu acho que vale a pena. Tá? Pode assistir esse aqui até o final, depois você dá um pulinho, assista os anteriores, aproveita para curtir o vídeo, aproveita para se inscrever no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai gostar das coisas que a gente vem publicando ao longo desses anos todos aí. É um material de muito boa qualidade, comprometido com a criação de uma elite intelectual nas práticas complementares, na naturologia, nas terapêuticas naturais. Então tá, quando nós falávamos da formação de base, duas coisas a gente precisava entender como recurso de conhecimento primário. Assim como um engenheiro precisa saber de cálculo, precisa saber de trigonometria, precisa saber de geometria, o terapeuta naturista, o terapeuta natural, ele precisa conhecer algumas coisas básicas que nós já falamos. As questões de atividade, as questões metabólicas nutricionais, que favorecem as atividades elétricas do nosso corpo. Isso mesmo, atividades elétricas. Eu expliquei isso com detalhe nos vídeos anteriores. Para eu não me alongar aqui nesse tema, depois você assiste lá. Então, nós somos, notadamente, a nossa expressão mecânica, funcional, enfim, ela é uma dinâmica eletroeletrônica. Olha a afirmação que eu estou fazendo. Vai lá, repito, assista que você vai gostar. Para que você... Então, para todo o teu approach, todo o teu envolvimento dentro das práticas naturais, da tua formação de base, você precisa estar ligado com isso. Então, naquelas práticas de formação de base, eu fiz uma lista bem grande ali de todas as terapêuticas de formação de base, e que obrigatoriamente, eu vou repetir, gente, obrigatoriamente, você precisa ter uma iniciação nessas áreas. Pelo menos em 2 ou 3 delas ali, que eu acho que é fundamentalmente importante. Tá, Flávio, e a formação avançada? A formação avançada segue a mesma trilha, tá? O mesmo processo. Processo? Culinária, pedir comida em casa? Pois muito bem, deixa eu fazer esse paralelo agora, para você não ficar, para matar a tua curiosidade. Hoje, é muito comum hoje as pessoas pedirem comida em casa. Pede um hambúrguer, pede um sushi, pede uma pizza, e ela se acomoda no sofá para ver um filme, se acomoda no sofá aguardando a chegada da comida, e toda aquela parte processual do preparo da comida ficou delegado para uma outra pessoa. Será que essa outra pessoa vai fazer exatamente aquilo que você gostaria que fosse feito? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Tá? Não sei você, mas eu repito, eu não tenho o hábito de pedir comida por aplicativo. É eventual e quando eu conheço. Tá? E é numa situação extrema, porque eu realmente gosto muito de cozinhar.
O processo do preparo de um alimento ou de um jantar que eu vou fazer em casa, ele começa com um processo que vai de um dia ou 2 dias antes. Eu vou separar a bebida, que eu vou receber os meus convidados, eu vou preparar o cardápio, o que eu vou fazer? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é risoto, faço bem feito. Uma coisa que eu gosto muito de fazer são alguns assados e cozidos. As pessoas adoram, enfim. Então, isso demanda um certo preparo. E para que você chegue ao ápice do preparo, a hora que você serve à mesa, né, não com requinte, mas com bom gosto. Eu vou repetir, não precisa ser uma coisa requintada, mas seja uma coisa de bom gosto, onde as pessoas aproveitem, onde as pessoas tirem um bom proveito, não só do alimento, mas daquele momento de convivência. Isso demanda um preparo. Então, eu me preparo para isso. Para eu chegar nesse nível, eu passei por um tempo estudando, falando do risoto. Risoto é uma coisa que tem uma certa mecânica para fazer aquilo, né? Tem gente que faz risoto em 3 minutos na panela de pressão. Então faz. Né? Um risoto demora uma hora e meia para fazer. Tem um processo até você chegar no ápice, na qualidade daquilo que você vai fazer. Em terapêutica natural, nas terapêuticas naturais, nas terapias complementares, né? Chame como quiser, só não chame de alternativa, porque alternativa ela não é alternativa, ela é uma especificidade do processo de terapêutica de acolhimento, não é alternativa. Terapia alternativa é coisa de quem não entende o que está fazendo, tá? É muito mais, sabe, uma coisa simplória, uma coisa sem compromisso, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa para lá. É algo de quem não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a ciência. Então, o processo de aprendizado, o processo que nos leva a um nível de qualificação, ele vai demandar um certo tempo. Então, agora eu vou voltar à minha fala do primeiro vídeo lá. Se por alguma razão você está sendo convidado, alguém prometeu para você. E isso aí nos meios de comunicação está cheio de gente prometendo coisas para você das quais elas não poderão cumprir. Elas estão prometendo coisas que você fará cujos resultados nunca chegarão. Elas estão prometendo coisas que você pode fazer e cuja expectativa de resultado que você terá nunca vai acontecer. Por quê? Porque não existe processo. É comprar comida pronta. Comprar comida pronta. A hora que você recebe aquilo no teu portão, você vai abrir aquilo, você pode gostar ou não. Você pode se agradar daquilo ou não. A forma como foi feito, enfim. Não estou aqui desqualificando quem compra pelo aplicativo ou quem prepara. Não é essa a questão. Eu só estou fazendo uma distinção entre aquelas pessoas que têm o hábito de cozinhar, que segue um processo no preparo do alimento, ou mesmo, puxa vida, amanhã inaugurou um restaurante novo em tal lugar, de culinária mediterrânea, de culinária árabe, por exemplo. Vamos, então o que vai acontecer? Existe um preparo, existe uma antecedência, existe uma expectativa positiva, aí a gente chega num ambiente, é bem recebido, a expectativa foi boa, Então tudo isso tem a ver com processo. Nas terapêuticas complementares avançadas, se você não passou primariamente, prioritariamente, preliminarmente, sendo redundante, nas terapêuticas de formação de base, eu posso te afirmar, olha aqui para mim, eu posso te afirmar que se você se embrenhar em uma terapêutica mais avançada, seja ela qual for, a gente vai discutir algumas aqui, se você se embrenhar por essas terapêuticas mais avançadas, eu posso te assegurar com toda certeza, você vai se perder.
Você vai se embrenhar na fumaça aí e não vai sair. Você vai fazer uma coisa ou outra e não tem. A não ser que você tenha uma formação prévia que possa te capacitar a compreender o que está acontecendo no âmbito das terapêuticas avançadas. Eu vou te citar um exemplo aqui, que é um exemplo que é minha luta cotidiana, com o objetivo de levar o indivíduo para um nível intelectual mais elevado, criar realmente uma intelectualidade elevada nas práticas naturais, é quando a pessoa vem falar comigo sobre radiônica. Eu tenho alguns praticantes, eu tenho alguns alunos que são praticantes de radiônica, utilizam o nosso equipamento, utilizam as nossas plataformas virtuais, enfim, e eu percebo claramente a dificuldade que eles têm de lidar com esse nível avançado de intervenção terapêutica, quer seja no diagnóstico, análise e tratamento. Diagnóstico, análise de dados e tratamento. São 3 etapas fundamentais dentro do âmbito das terapêuticas avançadas. Diagnóstico, análise dos resultados, obviamente, e tratamento. Tratamento na maca ou tratamento à distância. Então isso requer do operador uma expertise altamente elevada. Ele tem que ter um nível intelectual capaz de compreender e analisar os dados de uma forma muito além da sensitividade, muito além da mediunidade. Eu sou médium. Quando eu ouço isso de algum aluno meu, eu chamo no canto. Eu chamo num canto. Escuta, você pode me passar um e-mail? Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Para com essa bobagem. Para com isso. Mediunidade é algo que você vai trabalhar dentro de um outro ambiente. Exclui do ambiente terapêutico essa questão da mediunidade. Flávio, mas puxa vida, eu tenho isso muito bem desenvolvido. Então me fala um pouco mais sobre isso. Alguns deles, que já estão comigo no meu Mastermind, eu os tenho como médios de alta performance. Pessoas que passaram por treinamento mediúnico, tá? Mas estão muito além dessa afirmação que corre por baixo aqui. Eu sou médium. Me falaram que eu sou médium. Falaram que eu tenho isso. Não leva isso em conta. Eu não estou desqualificando isso, gente. Eu estou falando que quando a gente coloca esse tipo de coisa, eu estou voltando lá para a 5ª série. E a terapêutica complementar, a terapêutica natural, a terapêutica integrativa, ela é muito mais que isso. Exige de você competência, expertise, nível intelectual elevado, que te dá capacitação para analisar resultados. Eu estou falando agora formação terapêutica avançada, de fazer um diagnóstico correto, fazer uma análise de dado precisa e propor um tratamento adequado para aquele paciente. Caso contrário, você é tudo menos o terapeuta. Eu ia usar uma palavra grosseira aqui, mas não. Talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, não me tenha como uma pessoa grosseira nessa hora. Só que eu sou implacável com essa questão das pessoas que não têm o menor apreço pela ciência. Quem não tem apreço pela ciência, quem não estuda, quem é um oportunista aí, quer seja no âmbito, quer seja como aluno, que é presa fácil, que na maioria das vezes são vítimas, e aqueles que vêm a público e fazem uma promessa. Eu prometo o quê? A partir do momento que você pegar isso aqui, fizer e tudo, coisas mirabolantes vão acontecer. Então, quando eu prometo isso como uma ferramenta, como algo que eu estou te oferecendo, como uma proposta de trabalho, e aí você assimila isso, você por alguma razão compra ou vai e começa a verificar que você não está tendo resultado, cara, isso é desonesto. Isto é desonestidade. Dentro do âmbito terapêutico, infelizmente está cheio. Tá? Eu acho que tem muito poucos hoje que têm a coragem de vir a público e dizer o que eu estou dizendo. Né? E de ter a capacidade, de ter a hombridade de dizer, olha, na boa, eu fazia isso. Bem, hoje eu não faço mais, porque durante muito tempo eu acreditei que isso era verdade. Inclusive ensinei, propaguei, disse,
Só que eu estou percebendo que isso não é verdade mais. Isso não tem mais sentido. Ou nunca teve, e eu achava que deveria ter. Essa história de gráfico, por exemplo, é uma delas que eu repudio frontalmente. Que você pega uma fotografia, gruda no gráfico e depois você coloca o cristal em cima, roda um pêndulo que nem um helicóptero e acha que você vai produzir efeitos terapêuticos. Precisa ser muito desonesto, precisa ser muito desonesto para imputar isso num aluno e sugerir que isso possa ser efetivo. Por exemplo, num paciente de alta complexidade, um paciente oncológico, é a minha área de atuação. Imagina eu dizer isso para um paciente, escuta, eu vou fazer um negocinho aqui, vou rodar o pêndulo aqui, você vai ficar bem, você vai ver como é que vai ficar legal o negócio. Isso é um desespero. Então vamos lá. Nas terapêuticas complementares, nas terapêuticas avançadas, nós agora temos que ter, além de conhecer muito bem a parte elétrica e eletrônica do corpo, que são as dinâmicas bioquímicas, os processos de contração muscular e atividades neurais, e, claro, o processo de assimilação de nutrientes e tudo mais, além de saber muito bem sobre isso, eu sugeri que você começasse a pensar um pouco agora, compreender um pouco acerca das questões psicoemocionais. Bom, Flávio, você está sugerindo que eu faça algum curso de psicologia ou alguma coisa nessa área? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Ou você pode, de alguma forma, começar agora a estudar sobre esse tema sobre uma ótica mais integrativa. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Você já sentiu medo? Ou ficou indeciso em alguma situação? A resposta, claro, que foi sim. Você já ficou com raiva de alguém? Você ficou frustrado com alguma situação que te contrariou? Tenho absoluta certeza que sim. Eu nunca senti raiva de ninguém. Sentiu? Sim. Todos nós sentimos isso. Por alguma razão você ficou eufórico eufórico com uma situação ou com a expectativa de uma situação, você ficou, vai, não vai, acontece, não acontece, enfim, ficou. Por alguma razão você ficou preocupado com a possibilidade de que alguma coisa pudesse dar errado, ficou preocupado que alguma coisa acontecesse com alguém do seu relacionamento, pessoa íntima a você, um filho, um neto, de repente vai sair, vai passear, vai viajar, vai ficar muito tempo fora. Isso não te traz uma preocupação? Com certeza sim. Você já ficou triste alguma vez? Ficou triste. Por exemplo, uma perda. Geralmente as perdas nos trazem esse sentimento de tristeza, né? Às vezes você fica triste por eventualmente você ter uma expectativa com uma pessoa e de repente ela, por alguma razão, ela traiu você ou não foi leal com você. Isso não traz um sentimento de tristeza? Perfeitamente. Então, eu já defini para você aqui 5 grandes situações em que eu e você, olha só, eu e você já passamos por isso. Nós já fomos condicionados a interpretar estas emoções. Quando eu estou com medo, eu consigo interpretar essa emoção no meu corpo. Quando eu estou triste, eu consigo interpretar essa emoção no meu corpo. Quando eu estou preocupado, eu consigo interpretar essa situação no meu corpo. Então, veja bem, as terapêuticas avançadas agora começam a fazer uma interligação, uma interconexão entre o que você já aprendeu lá atrás. Você já aprendeu lá atrás a atividade elétrica, sistêmica, funcional, nutricional. Você já sabe sobre isso. Você sabe como funciona o coração, como é que funciona o pulmão, os pulmões, como é que funcionam os rins, como é que funciona o sistema musculoesquelético, circulatório, excretor, os sentidos. Você já sabe de tudo isso aí. Você já sabe detalhadamente como é que isso funciona. Agora, quando você vai para este outro nível, um nível mais avançado, você está colocando neste indivíduo um conjunto de estados emocionais. A emoção, ela não vive apartada do indivíduo. Você não vai encontrar um medo e um ressentimento andando pela rua. Você não vai encontrar uma preocupação trepada no telhado. Não, você vai... isso se manifesta em um indivíduo. E agora,
essa etapa do processo terapêutico avançado é a hora que você encontra os elementos necessários, encontra os estados emocionais que são responsáveis pelo processo de anomalia ou disfunções do corpo daquele indivíduo. Ah, Flávio, eu estou fazendo um treinamento agora cuja terapêutica garante que em 30 minutos eu consigo resolver o problema da pessoa. Você acredita mesmo nisso? Intelectualmente, puxe pelo recurso intelectual cognitivo que você tem. Você acha que isso é possível? Fala sério, na boa, responda da boca para fora. Olha, em 30 minutos eu consigo dissociar estados psicoemocionais que são limitantes na vida de uma pessoa. Consegue? Não consegue. Não consegue. Isso é impossível. Porque o que eu preciso fazer para resolver esse problema não é simplesmente ligar para o delivery ou para o iFood para que ele traga alguma coisa rapidamente nos próximos 30... estou chegando com o hambúrguer daqui 30 minutos para matar a tua fome. É possível? É possível. Para quebrar o teu galho ali. Mas a tua nutrição está comprometida. Confere? Então o processo é fundamentalmente importante. Eu fiz um negócio aqui que eu vou trazer para você a alegria, o contentamento, vou trazer para você a coragem, vou trazer para você a amorosidade, a capacidade de ajuizamento, vou trazer para você a paz interior e a serenidade, num estalar de dedos, numa rodada de pêndulo, num cristal em cima da sua fotografia, num gráfico desse, sabe Deus, com que proposta? Sim? Claro que não! Claro que não, isso não acontece. Isto não acontece. Ah, Flávio, mas eu ouvi dizer que... Você ouviu dizer, isso não acontece. Isso não é algo que você pode repetir. Eu prometi isso a você, que eu vou te ensinar a fazer isso. E você vai obter esse resultado, eu estaria sendo desonesto. Isso não é legal. Então, para que você consiga ter bons resultados no teu processo terapêutico, agora dentro de um ambiente avançado, você realmente tem a tua formação terapêutica avançada, você precisa saber muito bem como é que se faz um diagnóstico. Você olhar para os dados obtidos nessa análise diagnóstica, você conseguir interpretar esses resultados. Ao interpretar esses resultados, qual é a terapêutica que você vai abordar, você vai oferecer àquele paciente? Eu, por exemplo, eu dou este exemplo meu, porque é um exemplo dramático, é um exemplo drástico. Tá? Eu lido com paciente oncológico, eu lido com paciente de alta complexidade. Então eu não posso simplesmente achar que eu vou rodar o pendulinho em cima da fotografia do paciente e vou resolver o problema dele. Eu estaria sendo, no mínimo, leviano. É desonestidade isso. Então, tem pacientes que você consegue contribuir com o processo de cura dele, vou repetir, que você, através das terapêuticas naturais, consegue contribuir com o processo de cura dele, isso eu faço com os meus alunos. Como é que você faz isso? Como é que você contribui com o processo de cura desse paciente? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. E tem pacientes que vai a óbito. Você precisa estar preparado para isso. Tem pacientes que vai a óbito. E você precisa estar preparado para isso. Está preparado? Como é que você vai lidar com uma situação como essa? Da mesma forma que você lida com um paciente cujo diagnóstico, a análise dos resultados e a intervenção terapêutica o levaram para um determinado nível, para um determinado patamar. Quem é este paciente que vai a óbito? É o paciente que vai morrer? O que você tem que fazer com esse paciente? Prepará-lo para a morte. Você está preparado para fazer esse tipo de trabalho? Você vai ter que prepará-lo para que ele possa ir para esse próximo nível. Você está intelectualmente, está capacitado intelectualmente para lidar com essas questões? Isso só é possível em um terapeuta que tem uma formação avançada e que possa oferecer esse tipo de trabalho de acolhimento, que notadamente são as terapêuticas paliativas, mas que são terapêuticas de alta complexidade. Você está preparando o indivíduo
para que o seu desenlace se dê de forma absolutamente tranquila e serena. É inevitável, ele vai desencarnar. E você precisa estar preparado para isso, para lidar com essa questão. Além desse paciente, tem a família, tem os entes queridos que precisam desse trabalho. Você precisa facilitar o trabalho do médico. Porque vai chegar um momento em que o médico vai ter que entubar esse paciente, vai ter que sedá-lo, vai ter que colocá-lo em estado de coma, enfim, vai ter que fazer uma série de procedimentos, e muitas vezes isso demanda um tempo enorme, e é muita dor e sofrimento para aquele paciente. Muitas vezes você não vai nem conversar com aquele paciente mais, de forma objetiva. Você vai ter que fazer intervenções dentro na dinâmica vibracional desse paciente, a ponto de produzir os desenlaces, os desligamentos, verificar, escuta, esse ponto aqui está carecendo já está débil essa conexão aqui, então já deixa o ponto preparado para que ao fazer a desconexão, aquilo já tenha uma cicatrização imediata. Você tem lá eu sempre falo, o último conector é o fígado, né? Que é o processo circulatório, enfim, o último conector é o fígado. Então, se está ali, então já deixa pronto aquilo, porque a hora que o desígnio maior soltou aquilo, aquele momento seja um momento de paz interior para aquele espírito e para aquela alma. Agora, você acha que este preparo, chegar nesse nível, você vai fazer esse preparo num finalzinho de semana, com um gráfico, um cristalzinho, uma fotografia e um pêndulozinho rodando? Desculpa, você deve estar equivocado, alguém enganou você, não é assim que faz. As terapêuticas avançadas agora primam exatamente por isso. Eu cheguei a esse grau de complexidade, comentando esse fato com você, porque isso acontece no meu cotidiano. Fazer o quê? Não é todo dia, graças a Deus. Né? Graças a Deus a gente tem muitos resultados que está dentro da nossa expectativa positiva, que é legal, que é bacana, o paciente evolui, tem uma expectativa favorável, ele vai para outro nível e está tudo certo, se transforma em exemplo para o grupo familiar, para o grupo de amigos, e está tudo certo. Mas tem alguns que não, Nós não teremos o sucesso cuja nossa expectativa nos desenhou no primeiro momento. E a hora que você vai fazer um diagnóstico, vai analisar os resultados, bem, a tua expectativa inicial já não é aquela que você, puxa vida, coisa que está complicada, que está power. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser intelectualmente competente, tecnicamente competente, intuitivamente competente e seguir o caminho que tem que ser seguido dentro dos protocolos técnicos científicos que as terapêuticas naturais exigem. Não é marmotagem, não é extraterrestre, não é nave espacial, não é nada dessas bobagens. Para com essa bobagem. Você tem que ter capacidade técnica para fazer o que tem que ser feito. Então, desta forma, as terapêuticas avançadas, elas primam obrigatoriamente por essa questão agora, de você trazer para o teu ambiente de análise as questões psicoemocionais. Vai demandar de você essa compreensão, esse entendimento. Bem, Flávio, eu posso começar a entender um pouco sobre isso? Pode. Então, a primeira etapa do entendimento, as primeiras disciplinas, os primeiros processos, né? Os primeiros processos das terapêuticas complementares, das terapêuticas naturais, no âmbito avançado, para eu seguir o processo e fazer essa interconexão, é a medicina tradicional chinesa. Então, geralmente as pessoas não têm dificuldade em praticar um programa como esse. Então, eu particularmente elaborei um programa que serviu para mim, eu fiz isso para mim e depois elaborei um treinamento com essa finalidade. De você pegar os princípios elétrico-eletrônicos vibracionais e encabeçar com os conhecimentos da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa no âmbito da terapêutica constitucional. Então, a cromoterapia constitucional de 5 elementos é hoje um programa super legal para isso, que já tira você
já alavanca você da formação de base e o coloca numa formação avançada. Beleza? Então e dentro do âmbito você já começa a ter contato com as questões psicoemocionais, as questões de sentimento, as questões de alma, as questões de comportamento desse indivíduo. E a partir do comportamento você consegue analisar, avaliar, interceder a partir dessas informações, no sentido de eventualmente tirá-lo dessas circunstâncias e levá-lo para um próximo nível. A outra terapêutica que eu considero assim muito legal, foi proposta nos anos 30 do século passado pelo Dr. Edward Bach na Inglaterra, que é a terapia floral, ou florais de Bach, né, como corriqueiramente se fala. E os florais de Bach, pela metodologia pela metodologia de análise e de observação desse paciente, da forma como o Dr. Bach analisava essas situações, fica muito fácil você compreender, inclusive pelos escritos selecionados que o Dr. Bach nos brinda, a entender como é que funcionam essas questões psicoemocionais. Ah, Flávio, mas tem não digo milhares, tem algumas dezenas de repertórios de essências florais. Sim, claro, né? Então, com o passar do tempo, você vai observar. Nós temos os repertórios brasileiros, né, que são muito bons. Nós temos o repertório da Austrália, que é também muito bom. Nós temos o repertório da Califórnia, que é do deserto do Arizona, que também é muito bom. Eu estou dizendo daqueles que eu conheço, que eu lido, que eu tenho manejo com eles. E o repertório da Inglaterra, que indiscutivelmente é a base que eu acho que você deve utilizar. Inclusive, eu ofereço um treinamento dentro desse contexto, que é a hora que o indivíduo começa a trazer o conteúdo emocional para a sua lida com o processo eletroeletrônico. Fazer esse link. É a hora que eu começo a ensinar, a propor para o meu aluno, para as pessoas que estudam comigo, as simulações radiônicas. Como é que o nosso organismo funciona, fazendo simulações, né? Princípio de simulação radiônica, né? Utilizando a terapia floral, como uma plataforma de análise. Então, aí você vai para o próximo nível. Ah, Flávio, eu posso começar por ali? Pode. Mas eu sempre gosto de falar, escuta, começa lá do começo, velho, na boa. Vai, começa do começo, vai. Tenha essa performance. Eu tenho programas de treinamento que te capacita a começar do começo. E ao começar do começo, eu estimulo você não só a estudar, não só a ir para o próximo nível, mas também ser responsável, íntegro e honesto, não que você não o seja, mas entender que a integridade e a honestidade no trabalho terapêutico é diretamente proporcional às grandes dificuldades, olha o que eu estou falando, às grandes dificuldades e aos grandes desafios que as terapêuticas complementares nos oferecem. Tá bom? Espero vê-lo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.